próximos jogos do América. Gente, vamos falar do Cruzeiro. E assim, o Cruzeiro tropeça de novo em casa contra adversários de um nível inferior, de um campeonato diferente, digamos assim. Se for colocar a turma lá de baixo mesmo, teve um tropeço contra o Santos, muito impactante. Teve uma derrota para o Ceará também, que é meio de tabela. E o Cruzeiro agora perde em casa para o Sport, ontem com 50 mil torcedores presentes. Vamos trazer o Leonardo Jardim, e ele foi questionado sobre os motivos pelos quais o Cruzeiro tropeça contra adversários de um nível diferente. Qual é a dificuldade, Jardim? Os pontos, para mim, são sempre os mesmos. São 3 pontos por cada jogo. Eu já vos expliquei isso. A gente tem um objetivo bem claro. Hoje não somamos os 3 pontos que pretendemos, somamos só perante um adversário que é o lanterna da classificação. Claro que estamos insatisfeitos, porque queríamos conquistar os 3 pontos. Mas para mim, os 3 pontos que, por exemplo, conquistamos no Bahia, que quase ninguém conquistou, e nós conquistamos, não são diferentes destes 3 pontos com o Sport. Nós queremos entrar em cada jogo sempre com o mesmo objetivo, que é conquistar os 3 pontos, para que no fim do Campeonato Brasileiro a gente possa principalmente cumprir o nosso primeiro objetivo e grande objetivo da época. O Jardim, ponto é tudo igual, os pontos são os mesmos, fora de casa, dentro de casa, enfim. Ô Simões, qual o tamanho do prejuízo desses pontos que o Cruzeiro perdeu contra adversários em que não imaginava que perderia pontos em casa, jogando confortavelmente diante do seu torcedor e com muita expectativa de vitória? Talvez o principal, talvez não, né? O principal tropeço esse de ontem contra o Sport. Ô Cirilo, frustra num ponto que não é a promessa do Jardim. Porque o Jardim nunca falou em título, né? Não, o Cruzeiro nunca falou de título. O Cruzeiro nunca falou em título. O Leonardo Jardim, o Cruzeiro, o Pedro Júnior, o Pelai, sempre disseram em vaga na Libertadores e de preferência vaga direta. E isso está muito encaminhado. Isso vai acontecer. A Libertadores é uma certeza e a vaga na fase de grupos eu também acho que é uma certeza. Então, quer dizer, dentro da promessa do Jardim, ele está cumprindo ela até com louvor, porque está acima do que se necessita para poder você ir diretamente à Copa Libertadores. Só que aí entra um outro lado, que é o lado da esperança diante do desempenho acima do que se esperava de se brigar por título, tá? A batalha não está perdida de forma alguma, mas ficou muito difícil. E eu vou dizer por quê. A projeção do Cruzeiro, do aproveitamento que o Cruzeiro tem hoje para o final do Campeonato Brasileiro, vão ser distribuídos aí 114 pontos, é do Cruzeiro chegar a 73 pontos, tá? A projeção do aproveitamento do Palmeiras é dele chegar a 83 e a do Flamengo é dele chegar a 80. Então, há uma diferença significativa. E há uma diferença significativa também quando a gente pega aquela base de 2 pontos por rodada, que é uma base que até então sempre valeu o título brasileiro. Eu não sei se esse ano vai valer. Mas que seria o quê? Você fazer 76 pontos em 38 rodadas. Até então sempre deu o título brasileiro, porque o máximo que um vice chegou foi a 74, isso com 20 clubes, o Santos em 2019. Dentro dessa projeção de 2 pontos por jogo ou por rodada, o Cruzeiro está devendo 2 pontos. O Cruzeiro jogou 27 vezes e tem 52 pontos. Teria que ter 54, tá? O Palmeiras tem 5 pontos a mais do que ele precisaria. Então o Palmeiras tem uma gordura de 5 pontos e o Flamengo tem uma gordura de 3 pontos. Então quer dizer, numericamente é uma distância considerável, mas que nada impede ainda de ser tirada. A gente não pode esquecer que a gente tem na próxima rodada, o Cruzeiro tem um compromisso muito difícil contra o Atlético na Arena MRV, mas o Flamengo também tem um clássico, o Palmeiras que tem um jogo mais tranquilo, que é em casa acho que o Fortaleza, né? E ele tem o Juventude sábado, jogo Isso, adiado. Mas a gente ainda tem um Flamengo e Palmeiras, a gente ainda tem um Palmeiras e Cruzeiro, entre os 2 jogos do Palmeiras na LDU, então quer dizer, o Cruzeiro não está completamente fora da briga do título, mas ficou numa situação muito mais complicada essa questão. Agora, em relação ao objetivo do Leonardo Jardim, que nunca vendeu história de título, nunca o Leonardo Jardim falou em título, sempre falou em ir à Libertadores de 2026, o Cruzeiro está muito acima
do que ele precisa. Então, quer dizer, como o Leonardo Jardim trabalha com essa realidade de Libertadores, então ele está cumprindo o que ele prometeu e está cumprindo até com sobras. Ô, Edu, como é que você encara esse tropeço do fim de semana contra o Sport? Eu acho que tem muito de foco. Foco do Cruzeiro. O engraçado que essa entrevista que a gente acabou de ouvir, nesse recorte da entrevista do Leonardo Jardim, ele fala que os 3 pontos são iguais em todos os jogos, né? Então, mas por que o Cruzeiro contra o Vasco, por exemplo, segurou a onda para não tomar cartão? E aí no jogo seguinte contra o Flamengo tomou uma enxurrada de cartão. Porque o Fabrício Bruno forçou o cartão. Não, eu acho que não só ele, o Caio Jorge tentou também. Aliás, várias vezes, né? Várias vezes, até tomar o cartão. Então, o que acontece? Por que eu falo foco? Se o treinador vai para o microfone e fala os 3 pontos são os mesmos em todos os jogos, e eu concordo com ele, o jogo mais difícil sempre é o próximo. Mas, e quando eu falo que o problema do Cruzeiro nesses últimos jogos foi foco, porque contra o Vasco, o Cruzeiro entrou em campo preocupado com o jogo contra o Flamengo. Todo mundo que estava pendurado, ninguém tomou cartão. Ótimo, legal, mas o Cruzeiro perdeu o jogo. Né? Talvez uma faltinha tática ali, um cartão amarelo, pudesse ter feito diferença. Ou não, mas poderia ter feito. E aí no jogo contra o Flamengo, um monte de gente toma cartão porque o próximo jogo era o Sport. E depois do Sport é o clássico contra o Atlético. Então vamos ficar fora, vamos pegar a suspensão no jogo contra o Sport. Porque contra o Atlético a gente não pode, que é clássico. E aí é o risco que você corre, cara. Você correu o risco. Não, eu escolhi ter os jogadores suspensos contra o Sport. Legal. Você perdeu os 3 pontos contra o Sport. Aliás, você perdeu 2 pontos contra o Sport. Você ganhou só 1. Se o Cruzeiro tivesse... É o se. Eu sei que o se é muito subjetivo no futebol. Mas se o Cruzeiro tivesse com o Caio Jorge, tivesse com a turma toda ali que ficou de fora, talvez tivesse vencido o Sport. Era 2 pontos a mais. Foi o William, Fabrício, Romero o Fabrício e Caio, Bruno, né? Já ficaria fora mesmo, né? O do Fabrício Bruno. Do Fabrício não ficaria. Ah, então, Fabrício Bruno também. É porque eu achei que já estaria apresentado. Inclusive, então, eu acho que eles vão arrumar uma operação para trazer ele pro Clássico. Porque não fazia sentido ele forçar cartão para não jogar contra o Sport. Então vocês concordam comigo? Se o Cruzeiro com esses caras em campo contra o Sport, a chance de vencer era muito maior. Tirando o Matheus Pereira que jogou demais, inclusive. Isso, são os outros 4 pilares do Cruzeiro. O Fabrício Bruno na defesa, sem dúvida, o Lucas Romero como primeiro volante e o Caio Jorge como atacante. Acabou. Dos 4 grandes jogadores que o Cruzeiro tem, os 4 acima da média, só jogou o Matheus. Não jogaram. Só jogou o Matheus Pereira. Então faria diferença. Então eu acho que contra o Vasco faltou foco. O foco estava no jogo seguinte. E contra o Sport faltou foco. O foco estava no jogo seguinte. Aliás, está no jogo seguinte, que é o clássico. E quando você está numa briga, rodada a rodada, ponto a ponto, em uma rodada que você perdeu o foco, você fica para trás. E o Cruzeiro perdeu o foco em 2 rodadas. Nas últimas 3, o Cruzeiro não ganhou. Nas últimas 3 rodadas, o Cruzeiro fez 2 pontos, é isso, né? Isso. Empate contra o Flamengo, empate contra o Sport. Você não pode, cara. A fala do Leonardo Jardim é que tá certa. Todo jogo, os 3 pontos valem a mesma coisa. Mas a atitude, a prática, o Cruzeiro não demonstrou o que o discurso do treinador falava. Eu não sei nem se foi com a aquiescência do Leonardo Jardim. Eu vou forçar o cartão aqui. Às vezes está no jogador mesmo. Vou forçar aqui, vou ficar de fora. E ok. E eu falei com o Cirilo. Talvez eu fizesse a mesma coisa. Porque você olha pro Sport... Tipo o Gabigol forçou contra o Bragantino para não jogar contra o Vasco e tá em campo contra o Flamengo. E eu acho que ficou claro isso. São coisas assim que acontecem e que são pequenos detalhes que em determinado momento vai fazendo a diferença. Como o Flamengo, por exemplo, o jogo contra o Vasco. Qual que era o foco do Flamengo? Era a Libertadores. Ele perdeu ponto pro Vasco. Se você perde foco, cara, o campeonato ele é tão difícil, ele é tão equilibrado, que você pode ser o Flamengo, você pode ser o Palmeiras e o Cruzeiro, que são as 3 equipes, as 3 melhores do campeonato, que se você entra sem foco em campo e o seu adversário está focado, pode ser o Lanterna, que ele vai lá e vai te dificultar. E aconteceu com o Cruzeiro.